E aí pessoal, professor Elvir John, Humanas na Veia, mais uma História em Cena com vocês, Revolução Francesa. Continuando o nosso bate-papo de Revolução Francesa, lembrando que o professor Álvaro Maio já fez no vídeo anterior uma introdução, os antecedentes, os fatores que propiciaram a eclosão desse fenômeno chamado Revolução Francesa. Hoje vamos falar das fases da Revolução, das etapas e as suas respectivas características. Mas antes disso, só para relembrar, rememorar, vamos tocar em alguns pontos dos antecedentes, daquilo que mais marcou para poder entrar definitivamente nas etapas. Olha, na imagem que nós estamos percebendo aqui, veja, nós temos homens, mulheres. Ah, Elvis, a Revolução Francesa foi só com homens? Nada disso. Nós tivemos muitas mulheres participando da Revolução Francesa, perfeito? O movimento das peixeiras, mas isso é um papo para depois. Vamos comigo? Vamos começar? Ó, a França e a Europa em si era dividida em 3 estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O clero, nobreza, burguesia e povo. Na verdade, burguesia e povo resume muito. Nós temos as burguesias, pequena, média, alta. Também, entre esse povo, nós temos camponeses, trabalhadores urbanos, sans-culottes, perfeito? Então, burguesia, trabalhadores e camponeses estão no mesmo patamar, no mesmo nível social, no período que antecede a Revolução Francesa. E por que revolução? Uma mudança radical, drástica em um pequeno espaço de tempo, só 10 anos. A burguesia ela vai ascender como principal classe social, perfeito? Vem comigo, vamos continuar. Então, quem é esse terceiro estado? Vamos lá? Perfeito? Olha aqui, ó, burguesias, alta, pequena e média, camponeses e sans-culottes. Sem-culottes usavam calças apertadas, diferente da nobreza que tinha a tradição de vestir as calças bem coladas no corpo até o joelho. Continuando a nossa análise, lembrando a aula anterior, economia, sociedade e política estavam em crise. A França devia muito, desemprego, alta dos preços, dificuldade de plantio no campo, perfeito? Estados Unidos estava em guerra, teve apoio de Luís XVI, muitos gastos, as ideias iluministas. Então tem um conjunto de problemas que vão agravar essa condição sociopolítica econômica na França. Sem lembrar os tratados de Eden-Hannibal. Lembra o Mittrin da Inglaterra, francês, que fazia com que a França, pessoal, pós-guerra de 7 anos, estabelecesse ali um acordo de paz através desse tratado, mas extremamente desvantajoso para a França, principalmente para a pequena burguesia, a alta burguesia, a grande burguesia, mas que não tinha condição de concorrer com os produtos ingleses, ok? E o Estado Bourbon, o Estado francês, não dava devida atenção a esses problemas. Então tudo isso leva a uma insatisfação gravíssima do terceiro Estado, principalmente na figura das burguesias e dos trabalhadores, cada um com os problemas que lhes atingem diretamente, perfeito? Vamos continuar. Aqui, ó, pessoal, a Assembleia dos Estados Gerais também é um dos antecedentes, como foi dito. Nós temos o imperador, o rei, na verdade, Luís XVI, o clero, nobreza e o terceiro estado. Essa assembleia foi convocada, ela tinha um caráter consultivo, né? Vocês vão verificar que ela não era para dar ordens ao rei. O rei ali ia consultar. Ele queria aumentar os impostos do terceiro estado e precisava apoio do primeiro e segundo estado. Perfeito? Uma vez que ele tentou criar impostos para o primeiro e segundo e não teve como porque eles se rebelaram. É chamada de revolta nobiliárquica ou revolta dos notáveis. Anota aí, carta na manga, perfeito? Como ele não consegue, ele vai fazer o que sempre fez. Convoca os Estados Gerais, uma assembleia tradicionalíssima, para que o primeiro e segundo estado o apoiasse a aumentar os tributos do terceiro. Agora, interessante é que ele não vai conseguir. O terceiro estado tinha apoio também de membros do primeiro e do segundo. O baixo clero, a baixa e média nobreza, ok? E os objetivos de tributação desse terceiro estado não vão acontecer. Olha, como vocês podem perceber na imagem, vamos dar um zoom na imagem, o terceiro estado, camponês, olha aqui a ferramenta dele, ferramenta de trabalho. Sobre ele nós temos quem? O primeiro e o segundo estado. Essa imagem é clássica, ela vem em provas e é recorrente em provas do Enem, de vestibulares, e mostra como o terceiro estado, ele mantém a França com seus tributos e com seu trabalho. É a principal insatisfação da burguesia e dos trabalhadores, é justamente isso, perfeito? Vamos avançar. Olha. Primeira fase da Revolução, beleza, chegamos ao ponto que a gente queria. Ó, a primeira fase é a Assembleia Nacional Constituinte,
quando, depois de desfeita a Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado se reúne em uma sala dos espelhos do Palácio de Versalhes e declara-se em Assembleia Nacional. Agora, pessoal, a França não era absolutista? Sim. E uma Assembleia Nacional Constituinte era para criar uma Constituição para a França. E isso é uma ofensa, isso é um conflito diretamente com os interesses de quem? Do imperador. É claro que ele não vai aceitar, ele tenta desfazer a Assembleia, explodindo a revolta com a tomada da Bastilha. Olha aí, criação da Guarda Nacional, milícias que vão reagir ao rei. E o primeiro ponto após isso é a tomada da Bastilha. Com a tomada da Bastilha, pessoal, inicia-se oficialmente a Revolução Francesa, como vocês podem ver na imagem que está aparecendo. A Bastilha, ela era uma prisão, e não era uma prisão qualquer, ela era uma prisão que estava ali representando a autoridade e o absolutismo do rei, de Luís XVI. Então, atacar a Bastilha, provavelmente para pegar pólvora, armas, mas era principalmente uma agressão direta ao absolutismo de quem? Do imperador, do rei Luís XVI. Está iniciada a Revolução Francesa, que a partir de agora ela vai ganhar o que? A zona rural, vai ganhar a zona rural e as cidades menores com um lastro, pessoal, de sangue e morte, que vai ser chamado de o Grande Medo. Vamos avançar, perfeito? O Grande Medo, revoltas populares, fim dos privilégios da nobreza. Na verdade, o Grande Medo ele vai ter o ápice na madrugada do dia 4 para o dia 5 de agosto, perfeito, pessoal? Olha a imagem mostrando aí para vocês, mortes, conflitos. O Grande Medo marca então um longo período aí de no mínimo um mês de conflitos, mas que vai culminar nessa madrugada com a assinatura de quem, pessoal? De um documento que vai exterminar, vai abolir os privilégios da nobreza. Então, a partir daqui e do clero, perfeito? Da nobreza e do clero. A partir de então está iniciada, ainda mais está consolidado o fim dos privilégios da nobreza que existem há séculos dentro da França. Então, não confunde um Grande Medo com o terror. O terror é uma etapa que vem mais à frente. O Grande Medo ainda é em 1789. É no momento em que há um grande massacre de camponeses, morte de nobres, queima de propriedades, culminando com o fim dos privilégios da nobreza. Legal? Vamos lá. Continuando, queda do regime, noite do Grande Medo, camponeses rebelando-se, abolição dos privilégios feudais, constituição do clero e a igreja subordinada ao Estado. O que é a constituição do clero? O clero passa a ser um funcionário público, terras são confiscadas, separa-se, cria-se um Estado laico. Tudo isso na primeira fase da Revolução Francesa. Perfeito? Vamos continuar? Olha aí. Importantíssimo nessa primeira fase ainda é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O objetivo dessa declaração, igualdade política de direitos à propriedade e resistência à opressão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela é importantíssima até hoje. Na Assembleia da ONU, os direitos do homem e do cidadão vão ser inspirados nesse documento, na Declaração de Independência dos Estados Unidos também. Não esquece, isso é questão de prova. Primeira Constituição Francesa, 1791. Não esquece, hein? Divisão de poderes, bem no estilo de Montesquieu. Não esquece que a Revolução Francesa é um movimento de caráter iluminista, ok? Voto por meio da renda, censitário e manutenção da escravidão nas colônias. Agora, aqui fica uma dica, pessoal, uma carta na manga, só Elvio de onde conta, presta atenção. Olha para cá, ó, vem comigo. Voto censitário. Como ficam as camadas populares? Como ficam os sans-culottes? Ora, complicado, porque fica claro que o início da Revolução é um caráter extremamente burguês e da alta burguesia. É proibido greves, é proibido sindicatos, é proibido movimentação popular. Então, a alta burguesia, que é revolucionária, mas tem uma pegada conservadora, ela não quer as camadas populares à frente, ela tenta conter o avanço dessas camadas populares dentro da Revolução. Então isso fica claro quando é estabelecido o voto censitário e a proibição dos movimentos grevistas. Tá? Olha, ó, proibição de greves, associações e o caráter burguês do movimento. Segunda fase. Elvis, como é que começa a segunda fase para eu não ter que estar decorando? É simples, história, é raciocínio lógico. Veja, se a primeira etapa ela começa ali na Assembleia Nacional Constituinte e vai até a Constituição pronta,
A partir da Constituição não tem mais a primeira etapa, já é a segunda. Porém, o rei Luís XVI, ele não morreu. Ele perdeu a sua autoridade e posteriormente vai ser preso. Então nós estamos em um regime que tem um rei, que tem um monarca, mas tem uma Constituição. Então é uma monarquia constitucional. Então o que marca essa monarquia constitucional? Declaração de Filistin. O que é isso? A Prússia vê-se ameaçada pela Revolução Francesa. Aí tu me pergunta, Elvis, o que tem a ver a Prússia? Ela não vai cuidar da vida dela, pessoal? É o seguinte, a Revolução Francesa, a gente pode entender ali como um vírus que se espalha pela Europa, vai derrubar todos os estados absolutos. Então é muito natural que os estados vizinhos temam esse movimento e tentem contê-lo logo no nascedouro, na raiz. Então a Prússia, ela vai agir contra a França, ainda mais porque muitos nobres vão fugir para esses estados vizinhos. O próprio Luís XVI vai tentar fugir da França, tentando organizar forças para poder voltar e retomar o poder. Só que ele não consegue fazer isso, acaba sendo preso e executado. Fuga dele em 91, isso não chega a acontecer. Os emigrados, e exército popular entram em choque, e aí os revolucionários formam uma comuna, um exército popular, onde até crianças se armam para poder resistir. Nesse momento, o exército está na fronteira e o movimento de resistência interna está dentro do país, perfeito? Prisão e acusação do rei é o que mais marca esse segundo momento.